Você já assistiu Stranger Things? Provavelmente se você tá nesse vídeo a resposta é sim. Lançado lá em 2016 e já saiu conquistando geral quando assistiu. Isso porque a série conta com uma temática muito boa dos anos 80, uma ambientação muito boa, uma história incrível e tem aquela pegada de terror, comédia e aventura, igualzinho aos filmes dos anos 80. E também tem muita, mas muita referência às obras dos anos 80. E como tá para lançar a última temporada, eu decidi assistir Stranger Things novamente e anotei cada referência, homenagem e inspiração que usaram na série. O filme já começa com uma referência, no caso, ao filme ET, o extraterrestre, que começa igualzinho, com a cena do céu estrelado, vai descendo para onde vai começar a história. Mostra também o que parece ser um cientista desesperado pela sua vida chamando o elevador, o que a gente descobre mais tarde ser o Demogorgon correndo atrás dele. Muito parecido com o que acontece no filme Aliens, o Resgate, lá de 1986, quando a Ripley tá correndo da Alien Mãe, logo no final do filme. Quando mostra os moleques jogando D&D, aqui atrás tem um pôster de O Enigma de Outro Mundo, que foi lançado em 1982. Aqui na série Stranger Things, os moleques estariam em 83. Isso só mostra o quão nerd que é esses moleque, já que quando lançou O Enigma de Outro Mundo foi um flop gigante e só foi considerado sendo um clássico do cinema e um filme incrível anos depois. Os 4 moleques jogando ao redor de uma mesa também é referência ao começo do filme ET o Extraterrestre, onde a galera tá jogando também um RPGzinho ali. Mike, que é meio que o líder do grupo aqui, é referência direta pro Mike que aparece em Os Goonies. Legal que o ator que interpretou o Mike em Os Goonies aparece na segunda temporada de Stranger Things, namorando a Joyce. O Dustin oferece uma pizza pra Nancy de calabresa e pepperoni, o mesmo sabor que os moleques lá no começo do filme ET, o extraterrestre, estão pedindo. E a Nancy Wheeler tem esse nome em homenagem a Nancy Thompson, do filme A Hora do Pesadelo, o filme do Freddy Krueger. Dustin é inspirado totalmente no gordo do filme Os Goonies. Outra coisa que eu acho massa é que o jogo de RPG deles meio que dita o que vai acontecer na série, como por exemplo, o Will falando que tirou um 7 e o Demogorgon pegou ele, o que realmente acontece, né? Ele vai parar lá no mundo invertido, que é onde o Demogorgon vive. Número 7 em muitas culturas por aí é considerado um número mágico, e o Will fica desaparecido por exatos 7 dias. Mike fala que a criatura tá com um faro de sangue e estaria aparecendo. Mais tarde a gente vê que o Demogorgon é atraído pelo faro de sangue também, que inclusive o Demogorgon realmente já existia no D&D, não foi inventado em Stranger Things. Porém, ele é bem diferente do monstro que aparece na série. Ele tem 2 cabeças de mandril, cada um tendo vontade própria, tem tentáculos no lugar dos braços, tem corpo de réptil, enfim, é um pouco diferente do que a gente conheceu na série. E o faro de sangue dele nos leva a outra referência, o filme do tubarão. A gente vê que os tubarões realmente são atraídos pelo sangue, o que nos leva até o filme de 1975 do Spielberg, O Tubarão. Quando o Will tá saindo da casa do Mike de bike, dá pra ver que a luz aqui dá meio que uma piscada, coisa que a gente vê quando o Will se comunica do mundo invertido pro mundo normal com a mãe dele. Ele se comunica com as luzes piscando, e também no final da temporada a gente vê a luz piscando lá na casa do Will, quando a Joyce e o Hopper estão andando pela casa no mundo invertido, procurando pelo Will. Ou seja, nesse exato momento algo estaria passando aqui na casa do Mike, porém no mundo invertido. O Will fala que quer o X-Men 134 do Dustin. Não é à toa essa escolha, já que o X-Men 134 é onde a Jean Grey, que tem poderes telecinéticos, acaba sendo possuída pela Dark Phoenix, sendo um prenúncio que a Eleven estaria prestes a aparecer na série, que também tem poderes parecidos. E sim, eu vou chamar 11 de Eleven, eu já me acostumei, então quando vocês escutarem falar Eleven, saiba que eu estou falando dela. Essa imagem da silhueta do Demogorgon na parte de fora da casa do Will lembra um pouco das imagens dos alienígenas que aparecem no filme Os Sinais. A logo da série, mano, é um Ctrl+C, Ctrl+V do nome do Stephen King quando ele lançava os livros dele e tinha um nome dele em destaque. Eu achei muito top. Nos é apresentado então o Jim Hopper, que é totalmente inspirado no chefe Brody, o delegado lá do filme Tubarão. Os dois são chefes de polícia de uma cidade pequena, acontece um acidente, que a gente descobre mais tarde que foi um ataque de uma ameaça maior, então eles começam ali meio céticos e ao longo da investigação deles vão descobrindo que tem uma ameaça muito maior do que eles imaginavam. E como as autoridades maiores aí não estão nem aí pro que está acontecendo, eles mesmos acabam investigando o que está acontecendo e consequentemente
literalmente enfrentando a criatura. A secretária do Hopper também lembra bastante a secretária do chefe Brody lá no filme do Tubarão, e até o carro do Jim Hopper é inspirado no carro do chefe do Tubarão. A aparência do Jim Hopper também lembra bastante o Jack Torrance do filme O Iluminado, o que com certeza foi proposital. Outra coisa que posso até estar viajando, mas achei bem parecido, é que a casa da Joyce, do Will e do Jonathan, se parece bastante com a cabana do filme Evil Dead, tanto 1 quanto 2. Tanto é que mais tarde aparece no quarto do Jonathan um pôster do primeiro filme de Evil Dead. O nome Maple Street é usado bastante na série, já que é a rua onde o Mike e a Nancy moram. Porém não é uma rua real, e sim um nome inspirado em Twilight Zone, onde tem um episódio chamando Os Monstros da Rua Maple. Também tem um livro de Stephen King chamado A Casa da Rua Maple. E nada tira da minha cabeça que esses dois policiais aqui são inspirados nesses dois policiais aqui de Os Simpsons. Primeira vez que o Jim Hopper tem um diálogo com a Joyce na série, ele fala sobre a Christy Carpenter. Christy é o nome da primeira vítima no filme do Tubarão, e Carpenter deve ser inspirado em John Carpenter, o criador de Halloween, o cara que dirigiu lá em 1982 O Enigma de Outro Mundo. Enfim, essa imagem aí do pessoal com as lanterninhas aí é totalmente referência ao filme E.T. o Extraterrestre. No caso, essa imagem aí que aparece no filme. E aparece pela primeira vez então a Eleven, que a maior inspiração dela é a Charlie do filme Chamas de Vingança, ou Firestarter. Assim como a Charlie, Eleven também tem poderes psíquicos. Sai sangue do nariz delas quando usa o poder, é perseguida pelo pessoal do governo, já que querem usar ela como arma. Ela nasceu de uma mãe que foi usada em testes secretos, tem uma relação de amor e medo com o pai e também sai fugindo. Outra grande inspiração para criarem Eleven foi um anime chamado Elfen Lied. Os próprios criadores da série citaram o anime como uma inspiração, falando que lembra ET, porém muito violento e em anime. No anime tem a Nana, que em japonês significa o número 7. Aqui em Stranger Things, a Eleven também tem o nome dela com número, no caso número 11. E lembra um pouco Akira também, né? Eu citei Akira só porque eu amo esse anime. O Jim Hopper vai até a casa da Joyce enquanto investiga o sumiço do Will. Ele entra nesse galpão onde o Will realmente sumiu e dá pra ver na porta, antes do Jim Hopper entrar, que tem uma ferradura virada de cabeça para baixo, simbolizando o azar, que pro azar do Will foi aí que o Demogorgon pegou ele. Cara, até hoje eu não entendo por que mataram o Benny, mas enfim. Will tenta se comunicar com a Joyce de diversas formas, como por exemplo, aqui com o telefone, aqui com as luzes, muito parecido com o que acontece no filme Poltergeist, quando a Carol Anne some para outra dimensão e também tenta contactar a família usando a TV. A forma como Mike, Dustin e Lucas acham a Eleven aí no meio da floresta, né, com a lanterna na cara dela, é muito parecido com quando o Elliot encontra o ET no filme E.T. o Extraterrestre. Claro que tudo isso não é à toa. A Eleven vê uma foto do Will e começa a apontar para a foto dele, como se ela conhecesse ele. Essa cena é referência direto ao filme A Testemunha de 1985 com Harrison Ford, logo quando Samuel aponta para a foto do policial no jornal. Não sei se foi proposital, mas quando o Mike vai esconder Eleven no armário, a mãe dele chama ele pelo nome de Michael. Seria essa uma referência a Halloween, já que a Laurie Strode se esconde no armário de Michael Myers, fugindo do Michael Myers, né? Eu sei que não é nada dos anos 80 nem nada, mas essa cena do cano lembra bastante essa cena aqui que aparece em Olhos Famintos. Eleven pega o bonequinho aí, o maguinho que o Will joga, vira o tabuleiro para uma parte preta e fala que o Will estaria ali, claramente demonstrando que ele tá no mundo invertido. Mas o mais interessante dessa cena é que essa parte de baixo do tabuleiro é completamente preto, igualzinho o lugar onde o Eleven se meio que teleporta, né, com a mente dela para tentar achar onde que estaria o Will. Essa cena do monstro meio que saindo da parede tentando pegar a Joyce é homenagem ao filme A Hora do Pesadelo, o famoso filme do Fred Krueger. Dustin pedindo pra Eleven fazer a Millennium Falcon flutuar com o poder da mente, coisa que Eleven faz isso mais tarde quando ela tá sozinha, igualzinha o Yoda faz com a X-Wing quando tá treinando o Luke em O Império Contra-Ataca. Na escola, no dia seguinte que a Bárbara some, a Nancy pergunta pra menina da frente se ela tinha visto a Bárbara, e a menina fala que não, mas o detalhe tá aqui nesse pôster, escrito Nevermore, ou em português, nunca mais. Ou seja, nunca mais ela veria a Bárbara novamente. A Eleven andando pela casa do Mike sozinha, comendo coisas, mexendo nas paradas e ligando a TV, claramente sendo uma homenagem de novo ao filme E.T. o Extraterrestre. Pesquisando as paradas na biblioteca, o Jim Hopper acaba topando com um arquivo chamado Projeto MK Ultra, que foi um programa real, secreto da CIA lá nos anos 50, com o objetivo de estudar e controlar a mente humana. Os caras pegavam umas cobaias,
dava um monte de LSD, fazia eletrochoques, privava eles do sono o máximo possível para ver até onde iria a mente humana. Claro que tem muito mais história disso daí, mas resumidamente eles queriam ter o controle mental durante a Guerra Fria. Aqui na série mostra que a mãe da Eleven participou desses testes e por esse motivo a Eleven acabou nascendo com superpoderes. Outra coisa sobre programas dos Estados Unidos é que a série inicialmente se chamaria Montauk e se passaria em Long Island, em Nova York. Montauk, supostamente, falo isso porque não se tem uma confirmação que esse programa realmente aconteceu, igual tem do MK Ultra, então supostamente aconteceu depois do MK Ultra, entre os anos 70 e 80, e seria basicamente o que aparece na série com relação aos experimentos feitos na Eleven. No caso, eles fariam todos os testes em crianças, tentariam viagem no tempo e portais dimensionais. Ou seja, MK Ultra foi um programa real dos Estados Unidos para tentar controlar a mente humana, e que já foi até confirmado, né? Tem arquivos e tal, que isso realmente existiu. Já o projeto Montauk seria a continuação do MK Ultra, porém levado ao extremo, e não tem confirmação de que ele realmente tenha existido igual ao MK Ultra. A Nancy liga para a mãe da Bárbara para perguntar onde ela deveria estar, e para não ser pega na mentira, ela acaba falando que a Bárbara estaria na biblioteca. Olha, quer saber? Eu acabei de lembrar. Ela tá na biblioteca. O que a gente descobre mais tarde que realmente a Bárbara estaria na biblioteca, porém no mundo invertido e já sem vida. A Joyce fica com o machado na mão e logo mais tarde ela acaba quebrando a própria parede, até porque ela conversa com o Will ali, faz mais uma referência ao filme Iluminado, quando Jack Torrance está quebrando a porta lá do banheiro, indo atrás da Wendy. Logo depois da intro do quarto episódio, mostra essa imagem, que me lembra muito Crystal Lake, onde o Jason Voorhees acaba perdendo a vida dele. A Eleven de maquiagem, roupinha de menina e peruca para imitar o ET no filme ET, o Extraterrestre, e agora um dos cientistas ali vai pro mundo invertido com um cabo prendendo a ele. Igualzinho acontece em Poltergeist quando vão para outra dimensão, e a forma como o cabo é puxado, sem saber ao certo o que estaria puxando o cara também, lembra um pouco do filme O Nevoeiro. Jim Hopper vai ver se o corpo que encontraram do Will é realmente do Will e encontra esse policial lendo um livro. Esse livro que o policial tá lendo tem a foto de um cara aqui. Esse cara nada mais é do que o próprio Stephen King. E o livro da vez aqui é Cujo. Sim, o nome do livro é Cujo. Os irmãos Duffer já falaram que Stranger Things é praticamente um filho de Stephen King com Steven Spielberg. Irmãos Duffer que são os criadores da série. Detalhe que no suposto enterro do Will, o Jonathan não conseguiu fazer um nó na gravata dele. Isso porque ele não teve um pai presente para ensinar ele a fazer isso. Por isso ele vai apenas de camisa e sem a gravata. O grupo andando no trilho do trem juntos é referência a outra obra de Stephen King, porém essa foi adaptada para o cinema. Filme de 1986, Conta Comigo. Inclusive, filmaço. Grande parte dos experimentos, e principalmente esse que a Eleven entra no tanque de água, vem do filme Viagens Alucinantes, lá de 1980, quando a Nancy acaba indo pro mundo invertido e tenta voltar pro mundo normal, ela acaba colocando o braço dela pra fora desse jeito assim, saindo do mundo invertido pro mundo normal. É referência a Evil Dead. Em um dos flashbacks da Eleven no laboratório, dá pra ver que ela tem um bichinho de pelúcia que tá completamente sujo de sangue. Com certeza ela usou tanto poder que acabou perdendo sangue, limpando o sangue que saía do nariz dela no bichinho de pelúcia. A roupa que a mãe da Eleven usa lembra bastante a roupa que a Rosemary usa em O Bebê de Rosemary, onde um grupo de satanistas usam o corpo da Rosemary para conseguir um bebê vindo dela. Aqui é quase a mesma coisa, né? Porém o governo pegou o bebê da mãe da Eleven. Essa cena aí do Troy, o moleque faz bullying com os meninos, vigiando o Mike e o Dustin andando de bike, a câmera pegando a imagem do ombro dele, igualzinho acontece no filme Halloween, quando mostram ali a visão do Michael Myers observando as suas vítimas, que inclusive, né, o Mike iria perder a vida dele se não fosse pela Eleven, até porque o moleque simplesmente ameaça tirar a vida do Dustin se o Mike não pular do penhasco. E o Mike pula, ainda bem que aparece a Eleven e salva a vida dele. Jonathan e Nancy compram uma par de coisas para deter o Demogorgon, e em um beco encontra o Steve com os amigos escrotos dele. Jonathan e Steve saem na mão em um beco muito parecido com o que acontece no filme Eles Vivem de 1988, que também é dirigido pelo John Carpenter. Outro filme que eu acho fantástico.
fantástico. Cara, essa cena deles fugindo de bike e Eleven simplesmente levantando a van como se fosse um brinquedo, eu tenho certeza que 90% das pessoas que estavam assistindo acharam que ele iria voar com as bicicletas, igual acontece no filme ET, o Extraterrestre. Mas daí acontece isso, incrível. Hopper, Joyce, Jonathan e Nancy estão procurando os meninos, até que o Jonathan tem a ideia de falar no rádio com eles, usando o rádio que ficou do Will pra trás, né? Mesmo os moleques não confiando muito neles, o Mike acaba respondendo o rádio e ficam esperando a chegada deles, até que o Dustin fala Lando Calrissian. Lando Calrissian. Caso você não tenha entendido, Lando Calrissian trai o Han Solo em Star Wars, porque o Darth Vader tinha ameaçado ele e a cidade dele. E como Han Solo tinha confiado no Lando, ele acaba sendo capturado, torturado e congelado. Legal dessa cena do Professor Clark assistindo Enigma de Outro Mundo com a namorada, é que essa cena foi ideia do assistente de câmera, Clyde Bryan, que trabalhou nessa cena de O Enigma de Outro Mundo, lá na década de 80, ou seja, o assistente de câmera tá mostrando o trampo que ele mesmo fez há 40 anos atrás. Joyce e Hopper vão até o mundo invertido para buscar o Will, e o cenário lembra muito com The Last of Us e também Silent Hill. Com certeza foram obras cruciais para o desenvolvimento do mundo invertido. Os irmãos Duffer já falaram que são fãzaço dessas obras. Então, as partículas voando pelo ar e tal, com certeza vem de The Last of Us, e essa parada do mundo paralelo, mudar aí toda hora, vem do mundo do Silent Hill. Fora que eles com esses trajes aí, e achando o Will com essa parada na boca dele, vem totalmente do filme do Alien. Outra coisa que vem do filme do Alien é a forma como os ovos se abrem, muito parecido com a forma do Demogorgon abrir a boca dele também. Lembra um pouco o Predador também, então acho que é meio que um conjunto das obras. Enquanto isso, Nancy e Jonathan criam um monte de armadilha para atrair o Demogorgon e tirar a vida dele, igualzinho a Nancy Thompson faz em A Hora do Pesadelo. No flashback do Hopper, mostrando ele com a filhinha dele, né, que acabou ficando doente e perdendo a vida, mostra a filhinha dele vestida da mesma forma que a Drew Barrymore aparece no filme ET, o Extraterrestre. O jeito de prender o cabelo, a roupa, é tudo igualzinha. Outro detalhe é o lacinho azul que ela usa na cabeça dela. Infelizmente, como eu disse, ela acaba perdendo a vida dela, e ao longo da série dá pra ver que o Hopper usa esse lacinho no braço dele, que mais tarde ele acaba dando esse lacinho pra Eleven usar no braço dela. Mike! Encontrei o pudim de chocolate! O Dustin acha um monte de pudim na escola deles. Essa cena faz homenagem novamente ao Goonies. E esse final com a Eleven colocando o Demogorgon na parede e botando ele pra mimir, também é uma referência ao X-Men 134, aquele mesmo que eu falei no começo de Dark Phoenix. O Lucas dando uma estilingada na cabeça do Demogorgon veio do filme It, a Coisa, na verdade do seriado, né, lá dos anos 90, onde a criançada cria coragem e começa a atacar com estilingue o Pennywise. E quem diria que o Steve Harrington iria se redimir e seria um dos meus personagens favoritos da série. Inicialmente, até tirariam a vida dele, mas no meio do caminho acabaram mudando de ideia, deixando ele vivo e sendo do bem. Enfim, esse foi o vídeo da primeira temporada de Stranger Things. Caso tenha alguma referência, homenagem ou detalhe que eu deixei passar, deixa nos comentários. Muito obrigado por assistir, se inscreve no canal, deixa um like e um beijo.